Estamos chegando ao final do trimestre e, conforme a gente vai chegando ao final, alguns assuntos precisam começar a ser amarrados, algumas pontas daquilo que a gente vem estudando ao longo do trimestre precisam ser fechadas para a gente finalizar o processo do que é a compreensão da aliança. Então, vamos à lição de hoje. Quem pode me ajudar com a lição, com o título da lição e o verso? Fé da aliança. Verso para memorizar. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Perfeito. A essência da lição dessa semana, ou seja, o foco central da lição dessa semana, repousa na questão, na pergunta que se faz dentro do percurso da aliança, que é o velho dilema entre fé e obras, entre justiça e graça, entre o processo da salvação que vem da fé e a forma de salvação que vem da prática ou das obras. Essa é a discussão, na essência da lição dessa semana, qual é o papel da fé dentro do escopo da aliança. Então, para a gente entender isso, é necessário que a gente recupere um pouquinho os elementos que faziam parte da aliança e por que a aliança existe entre Deus e o ser humano. Então, vamos começar por aí a questão. A primeira situação que a gente precisa pontuar a respeito da aliança é lembrar o início da história. O início da história, apontado aí em Romanos 6:23, é que o ser humano foi criado dentro de um contexto de liberdade. Esse ser humano criado livre tinha a opção de concordar com Deus ou discordar dele. A criação inicial, lá em Gênesis 2, na descrição da criação do ser humano, pontua que Deus fez um jardim, colocou o ser humano para habitar esse jardim e deu a esse ser humano um ordenamento, deu a ele uma lei, uma regra, e essa regra dizia: se você comer da árvore da vida, vive eternamente. Se comer da árvore da ciência do bem e do mal, o resultado é morte. A partir desse paradigma, dessa regra, se estabelece um conceito, o conceito de que existe o mal e o mal está disponível para a escolha. E o mal reside na escolha que o ser humano faz em não confiar em Deus. Esse é o contexto inicial da história do Jardim do Éden. A história a gente conhece, na página 3 do livro. Adão e Eva fazem uma escolha, essa escolha é equivocada, e o resultado, o mal adentra o mundo. E em entrando o mal no mundo, a morte vem na carona disto. A partir do momento que se estabelece esse paradigma, você tem uma possibilidade: Deus executar aquilo que estava na lei, portanto, a morte, ou Deus encontrar um caminho contingencial, um caminho emergencial, um caminho diferente, que não resultasse em morte. E aí Deus escolhe esse segundo caminho, e o caminho que Deus escolhe é pagar o preço. E nesse momento, a justiça exigida pela lei, que condenava o pecador à morte, é substituída por um sujeito que ocupa o lugar do condenado e morre no lugar dele. E assim se estabelece aquilo que a gente conhece como plano da redenção. A aliança que a gente vê desde da saída do Éden se estabelecendo com Adão e Eva, depois se estabelecendo com Noé, aliás, com Enoque, depois com Noé, na sequência com Abraão, e assim sucessivamente a gente vê essa aliança sendo repetida, ao final dela com Israel, e a rejeição de Israel levando à nova aliança que estudamos como último foco da lição. Todo esse processo da aliança, na realidade, se resume em uma coisa muito simples: é Deus buscando seus filhos na intenção de resgatá-los e trazê-los de volta ao plano original, a um Éden perfeito, a uma situação de perfeição plena, em que o ser humano possa viver com Deus de forma absoluta, de forma contínua, por toda a eternidade, sem os efeitos colaterais do mal, sem a pressão, sem o sofrimento, sem as contingências provocadas pelo mal. Dentro dessa perspectiva, a aliança tem um aspecto unilateral, que é a vontade de Deus em ofertar gratuitamente ao ser humano salvação. O problema é que, se de um lado a aliança tem essa oferta gratuita, Deus ofertando gratuitamente ao ser humano a salvação, do outro lado tem a justiça de Deus, que exige o pagamento. E o ser humano não tem condição de pagar. E aí se estabelece um dilema.
O ser humano não pode pagar por sua salvação. Deus quer ofertar a salvação gratuitamente ao ser humano, mas aí Satanás se levanta e o pecado se levanta exigindo justiça, acusando Deus de leviandade ou Deus de passar panos quentes sobre as coisas. E a justiça de Deus, nesse momento, se manifesta colocando o preço. O salário do pecado é a morte. Por causa dessa questão, é que a próxima parte da frase, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, se estabelecendo, vem o preço no fim do verso, dizendo o preço é Jesus Cristo. E aí a gente tem a estrutura completa da fé com a graça e do outro lado a justiça com o pagamento. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e o preço é Jesus. A essência da fé na aliança é essa. A gente entender que o preço que o pecado exige é impossível de ser pago por um ser humano pecador. Mas alguém que é perfeito escolhe pagar esse preço. A partir do momento que isso acontece, todos os versos que a gente lê na Bíblia que tratam de fé começam a estabelecer referências, marcos importantes a respeito da fé. Um dos que eu gosto de todos os versos disponíveis, o que eu mais gosto é o de Romanos, capítulo 5. Se você abre lá na sua Bíblia, alguém que quiser compartilhar a leitura, vamos dar uma olhadinha em algumas peças que estão em Romanos 5, porque elas vão costurando os textos que a gente estudou essa semana na lição. Dentro de Romanos 5, a gente tem toda a perspectiva da fé dentro da aliança, todos os critérios e, ao mesmo tempo, os resultados manifestos nesse texto. Abre lá Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos dar uma olhadinha nesse texto com calma. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, segura aí um pouquinho. Primeiro paradigma desse texto. Justificados, pois, para eu pegar a versão tradicional, que a maior parte deve estar em mãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro grande paradigma da fé dentro da aliança. Existe um conflito entre Deus e o homem, e esse conflito ele é trazido à tona por causa do pecado, ou seja, pecado e Deus não convivem juntos no mesmo espaço. Portanto, a primeira situação da aliança que aparece como misericórdia de Deus é ele relevar esse conflito e permitir que o pecador adentre a sua presença. Porém, para isso acontecer, é necessário que alguma coisa antes disso ocorra, justificados. Ou seja, alguém assume a minha culpa, paga o preço e agora Deus não me vê, mas vê em mim o filho dele que pagou o preço. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E esse processo tem uma causa, a causa é Jesus Cristo. Essa é a questão que envolve a primeira parte desse texto, trazendo para dentro do contexto da aliança a fé. Ou seja, eu tenho que acreditar que isso é possível. Em outras palavras, numa ilustração mais simples, imagina que está tudo escuro, você está em cima de um lugar, um armário ou alguma coisa mais alta, e você precisa descer, mas está tudo escuro e você não enxerga o fundo do poço, não enxerga o chão. E aí alguém aqui embaixo diz, pula que eu estou te vendo. Para você pular e acreditar que essa pessoa que está te vendo está dizendo a verdade, é preciso que você acredite nessa pessoa, confie nessa pessoa e acredite que essa pessoa quer o seu melhor. O texto, justificados, pois, mediante a fé, tem exatamente essa abordagem. Cristo morre na cruz, mas é preciso que eu acredite nisso. É preciso que eu confie nele, e confiar em Cristo significa que eu acredito que, por causa dele, eu posso me posicionar diante de Deus e não vou morrer. Porque todo aquele que comete pecado e chega diante de Deus, o resultado é morte. E eu tenho que acreditar que eu vou poder entrar na sala do trono, diante de Deus, com a sua glória manifesta, e não vou morrer.
vocês se lembrarem, quando a gente estudou a lição de Isaías, e Isaías tem a visão do trono de Deus, a sensação que Isaías tem quando lhe é permitido ver o trono de Deus manifesto em glória, não há outra coisa que Isaías pode fazer a não ser o que ele faz. Cai com o rosto em terra, achando que vai morrer. E aí Deus acalma a questão, tira um tição do altar, vai lá, encosta no lábio de Isaías, e agora com os lábios puros, ou seja, justificado, ele pode conversar com Deus. Essa percepção que a graça traz de que eu posso adentrar a sala do trono e encontrar Deus é a grande questão por trás dessa palavra, paz com Deus. E a Bíblia ainda excede essa questão, dizendo que essa paz ultrapassa todo o entendimento humano. Ou seja, ela ultrapassa a lógica. A lógica do pecado é: pecou, morreu. Tanto que a gente usa essa lógica no dia a dia. Qualquer pessoa que erra no contexto humano, qual é a nossa sensação imediata? Um desejo de justiça. Ladrões, assassinos, pessoas que cometem crimes, a nossa sensação inicial é justiça. A gente quer que essa pessoa pague pelo que fez, como se isso fosse possível. O único pagamento possível pelo pecado é a morte, não existe outro. O detalhe é que é muito fácil a gente olhar para fora da gente e entender essa questão. O salário do pecado é a morte, porque a nossa sensação interna é de pedir justiça. Mas quando quem está do outro lado dessa cena somos nós mesmos, parece que não há tanta pressa em que a justiça seja feita. E é essa a questão da graça. Deus nos concede gratuitamente, no sentido daquilo que nós podemos fazer, gratuitamente a salvação. O problema é que a gente não merece isso. O que a gente merece é a justiça. E a justiça exige morte. E aí o dilema se estabelece. Para que isso se resolva, Deus paga o preço. Quando a gente continua a leitura do texto de Romanos, a partir do próximo verso, dá uma olhadinha para onde vai conduzir Paulo a ideia dessa justificação e desta fé. Olha como é que Paulo descreve o restante da cena. Se alguém tiver a Bíblia tradicional, pode ler, que a minha é dessa Não, pode ler versão. na tua, não tem problema, tanto Pode? faz. Tá bom. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Cristo pagou o preço, morreu na cruz, na pior das condições, ele devia ter morrido como uma oferta gratuita, voluntária ao seu povo, acaba morrendo assassinado, julgado injustamente pelo governo romano, morre na cruz, e agora o presente está embrulhado, o pacotinho feito, endereço anotado, e aí chega alguém na nossa porta dizendo: olha, enviaram para você esse pacote. Qual é a minha opção? Eu posso abrir o pacote, posso olhar o presente, posso receber o presente e usar o presente. Ou eu posso nem abrir o pacote e falar: eu não pedi nada, manda devolver. Ou eu posso abrir o pacote, olhar o que tem dentro e falar: não quero, não gosto, manda devolver. Ou eu posso pegar o pacote, dispensar o carteiro e jogar o pacote fora. Todas essas situações possíveis nesse presente, que é a graça, que é a justiça de Cristo concedida àquele que tem a culpa e agora tem a opção de, justificado em Cristo, ter paz com Deus, precisa ser recebida, e para ser recebida é necessário fé. A moeda de gorjeta ao carteiro, dizendo: eu aceito o presente, é a fé. Ou seja, o que a gente tem a fazer enquanto demonstração de aceitação é acreditar. Esse é todo o esforço para receber a graça, acreditar. O problema é que esse esforço parece pequeno num primeiro momento, mas na realidade ele não é tão pequeno quanto parece. Acreditar que a graça nos pode salvar ultrapassa uma questão pura e simples de receber um presente.
eu tenho que ter a coragem de usar o presente e dar o passo na direção de Deus para entrar na sala do trono. O que significa que eu tenho que me submeter a essa graça. É por isso que na sequência do texto, quando você olha a forma como Romanos 5 estabelece a sequência do pacote, você vai ver que existe um resultado dessa graça. Existe um resultado da aceitação desse presente. Qual é o resultado? Esperança. Ou seja, a gente tem como produto dessa graça, produto dessa salvação, uma questão direta, que é a esperança que é despertada no coração de que eu vou poder adentrar a sala do trono. Ou seja, nós entramos pela fé a esta graça, ou seja, eu me submeto a esse presente e passo a usá-lo, e estou firme nesse presente, ou seja, ele me põe de pé em condição de dignidade, eu posso ser chamado filho de Deus, ainda que por adoção. E a partir de agora eu passo a me gloriar nessa esperança. O que significa gloriar-se na esperança da glória de Deus? Significa que eu começo a fazer festa. A festa de que agora aquilo que era impossível, que é entrar diante do trono de Deus, agora é possível. Sabe quando você recebe um daqueles convites VIP à entrada para encontrar alguém que é muito importante? E você começa a contar para as pessoas, olha, recebi a oportunidade de ser recebido em sala VIP com tal pessoa. Por exemplo, a pessoa mais icônica do mundo que existe hoje viva é a rainha da Inglaterra. Não existe ninguém mais icônico do que a rainha da Inglaterra. Enquanto ela estiver viva, ela será, sem sombra de dúvida, o personagem mais famoso e mais importante do planeta. O sonho de consumo de muita gente, poder adentrar o palácio e ver a rainha. Imagina que você receba um convite VIP para passar um dia no palácio, almoçar com a rainha, assistir a alguma audiência, conhecer todas as estruturas do palácio, um convite VIP dessa natureza. Mas o problema é que esse convite VIP vem para você que é um bandido. E aí vem a questão, você aceita ou você rejeita? Você confia que vai ser recebido com qualidade VIP ou vão te olhar torto como um bandido? É essa condição que está aqui. Ou seja, veio junto com o pacotinho do convite uma cartinha dizendo absolvido. Veio uma indulgência da rainha dizendo seus crimes foram perdoados, porque alguém pagou o preço. Você vai ser recebido agora não como um criminoso, você vai ser recebido como um súdito do reino, vai sentar-se à mesa da rainha, vai poder desfrutar do palácio com a rainha. É essa a condição da recepção que a gente tem disponível a partir dessa promessa. É isso que esse texto está dizendo quando fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, eu saio pulando dizendo, fui absolvido e a rainha vai me receber. Sou um súdito do reino, fui perdoado. Essa é a segunda parte interessante da fé dentro da aliança. Você acredita tanto que sai fazendo festa, sai pulando e cantando por tudo que é lado, dizendo: tenho esperança, vou ser recebido pela rainha. Na carona disso, vem o terceiro verso. Vamos ver como é que esse processo se dá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, produz perseverança, e a Continua. perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Segura aí. Ora, Segura aí um pouquinho. Percebeu que o texto começou com uma expressão. Se a gente achava que era muito e era suficientemente grande ser recebido pela rainha, ir à sala do trono, ter recebido um salvo-conduto e, além disso, o perdão, dizendo: teus crimes foram perdoados, o texto diz: mas isso não é suficiente. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente isso. Também nos gloriamos em outra coisa. Qual é essa outra coisa?
as tribulações. E aqui vem uma coisa esquisita, mas eu vou ser recebido na sala do trono. Do que o texto está falando quando aborda essa questão das tribulações? Tem um detalhe: eu não vou viver no palácio. Deus me convida para vê-lo e para comungar com ele, mas eu não vou viver no palácio. Eu vou continuar vivendo no mundo real. E no mundo real existem tribulações de diversas ordens. Há tribulações de pessoas que vão continuar me olhando torto por causa dos meus crimes, mesmo eu tendo sido perdoado. Há pessoas no mundo que faziam parte do bando que cometeu o crime e vão continuar, é aquela turma do deixa disso, vão continuar se direcionando a mim, dizendo que não, eu não mereço perdão. Não, você não está perdoado. Não, isso não é verdade. Esse é um segundo grupo de pessoas. Há um terceiro grupo de pessoas, dentro do contexto, que vão ser as pessoas que vão me atacar de alguma maneira para produzir sofrimento, porque sabem que agora eu mudei de time. E elas vão provocar todo tipo de elementos de sofrimento para que eu desista disso. E, curiosamente, elas são insufladas pelo seu tutor. Ou seja, viver no mundo é viver em tribulação. Só que agora eu descobri que essa tribulação que eu estou sofrendo é resultado de eu ter aceito a graça de alguém que morreu por mim. E essa tribulação é menor do que o que ele passou para que eu tivesse o perdão. E aí acontece uma coisa interessante nesse processo. Eu descubro que eu posso ter também a mesma referência de representação para o mundo que Cristo teve. Essa apresentação é motivo de glória. Nos gloriamos nas tribulações. Por que razão? Porque eu sei que eu estou sofrendo menos do que Cristo sofreu, e esse sofrimento dá a oportunidade de que alguém se converta como Cristo me converteu. Então eu faço festa não por causa do sofrimento, mas por causa do motivo pelo qual eu estou sofrendo. Eu descobri que eu estou sofrendo porque eu sou de Deus. Então é motivo de festa. Diferente de um masoquista que sofre que se alegra pelo sofrimento, a gente não se alegra pelo sofrimento, a gente se alegra pelo motivo. Eu estou sofrendo porque eu sou de Cristo, vivendo num mundo mau. Essa é uma coisa interessante no desenho. Por isso o texto trouxe, não somente isso. É como um soldado que agora está disposto a morrer pela rainha. Ele foi perdoado, era um bandido, agora ele tem a dignidade de viver como um súdito, e ele vira para a rainha e diz, o que eu posso fazer para agradecer aquilo que eu recebi de graça? E a rainha diz, viva a vida que eu te dei. E aí você descobre que a rainha está em guerra contra o mundo. O que você faz? Você vira para a rainha e diz, eu posso ajudar a te defender e a defender o reino? E ela diz, você será bem recebido como um soldado, pode vir para a batalha. Você está disposto? Sim, eu estou disposto. E agora, como um cidadão, voluntariamente você entra na guerra. É essa a glória da tribulação. Uma vez que eu sei que o mundo vive em pecado e eu sou de Cristo, eu sei que vivendo nesse mundo de pecado, eu vou enfrentar a guerra. Porém, eu conheço o general. E eu estou disposto a ser um soldado nessa batalha. Esse é o contexto dessa primeira parte do verso que traduz essa questão da glória na tribulação. Mas o texto não para aí, ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra perseverança aqui, em algumas traduções, vai estar como paciência. Ou seja, quem vai para a guerra desenvolve paciência, porque ele aprende a esperar em Deus e a esperar o tempo certo de cada coisa. Isso produz perseverança, tenacidade, mansidão. A mesma palavra que perseverança e paciência é a palavra para mansidão. São três palavras que estão juntas, com traduções diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, nas bem-aventuranças, aparece lá uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os mansos. A palavra ali é perseverança, ou paciência. E essa paciência produz outra coisa, experiência. Ou seja,
Quanto mais você aprende na luta da vida e desenvolve a perseverança, mais você percebe, a partir do tempo, que você aprendeu coisas. Isso chama-se experiência, você vivenciou coisas. A paciência ou a perseverança traz a experiência. E a experiência resulta, no final, em esperança. Ou seja, você sabe que por mais escuro que seja o dia, o sol voltará a brilhar. Por mais escura que seja a noite, vai amanhecer. A experiência dá essa tranquilidade de poder esperar. E você continua trabalhando, porque você espera. É como alguém que planta coisas e nunca viu alguma coisa nascer, e aí, de repente, descobre que nasce mesmo, e descobre que as frutas, as verduras e as coisas não vêm da prateleira do supermercado, vêm da terra e da paciência de alguém esperar crescer. A primeira vez que você descobre isso, é uma novidade. Depois, isso te dá a experiência, e essa experiência vai te dar a esperança que no fim de um processo haverá colheita. É disso que se trata a sequência da vida do cristão, ou seja, ele adentrou a sala do trono, se alegrou por ter sido perdoado, mas ele sabe que precisa viver. E aí ele começa uma estrada de vida, uma estrada de convivência com Deus, que vai produzindo todos esses efeitos. Mas a parte mais bonita não está aí. A parte mais bonita está no verso 5, que é o que fecha tudo. Olha o que diz lá no verso 5, que resulta da esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que coisa interessante. A esperança não traz confusão ou não confunde. Por que a esperança não confunde? Aí a gente lembra de um monte de textos na Bíblia. Por exemplo, eu sei em quem eu creio. Ou você vai a Jó, eu sei quem é o meu Redentor e sei que ele vive. Todos esses textos que apresentam a confiança que profetas, patriarcas, personagens da Bíblia tinham em Deus, ela resulta dessa esperança que veio da experiência, que veio da perseverança, que veio da tribulação e que começou num lugar que era impossível, o perdão, a fé e o perdão. Ou seja, por que a fé é importante dentro do escopo da aliança? Não adianta nada Deus ofertar gratuitamente alguma coisa se eu não aceitar, não receber e não desenvolver isso. Quando isso acontece e esse fluxo contínuo da vida vai seguindo, você chega na última fase, no último estágio, que é o desenvolvimento da esperança, e a partir daí você tem foco. Tudo que acontece ao redor não te tira a visão do céu. Uma forma fácil de entender isso aqui é lembrar da história de Jacó, um dos descendentes de Abraão. Lembram Jacó quando está fugindo, porque fez uma besteira, enganou seu pai, roubou a primogenitura e agora tem que fugir. No meio do caminho, Deus para Jacó, numa noite em que Jacó está dormindo, e diz: calma lá, sem desespero, vamos recuperar o foco. Como é que Deus recupera o foco em Jacó? Uma escada ligando a terra e o céu. No topo dessa escada, Deus parado, olhando para Jacó. Na base da escada, Jacó. E entre eles dois, anjos, subindo e descendo. O que Deus está dizendo para Jacó? Recupera o foco. Centraliza de novo o seu foco naquilo que é importante. Tenha esperança de que a promessa feita será cumprida em você. Segue o teu caminho agora, porque você vai viver as tribulações desse mundo, mas você está perdoado. Eu vou cumprir em você a promessa. O que Jacó faz quando acorda do sonho? Põe aquela pedra de pé, unge o lugar e põe um nome no lugar, Betel. É interessante porque quando ele coloca esse nome, e se você olhar, tem uma estrela no céu que tem esse nome, naquilo que a gente chama aqui no Brasil de Três Marias. As Três Marias são o cinturão de Órion, uma divindade mitológica pontuada nessa constelação, a constelação de Órion.
Aí, uma das estrelas que está no ombro, acima das Três Marias, no ombro da constelação de Órion, chama Betelgeuse, a porta do céu. É interessante isso, né? Porque esse é um nome hebraico que persistiu a despeito da mitologia nessa estrela. E ele está ligado com essa história de Jacó, que está ligado exatamente com essa questão da esperança. A porta do céu aberta na frente de Jacó, para que ele pudesse renovar a esperança. Por isso o texto diz: a esperança não confunde. Quem tem a confiança plena na vinda de Cristo, ainda que caiam os céus, mantém o foco. Por isso a paz que excede todo o entendimento, que estava lá no início do texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É necessário que Deus me ponha de pé, cure as feridas do pecado, para que eu tenha a mínima condição de acreditar. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé também não é nossa, ela é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e ela é um dom. Ou seja, nem mesmo a fé é nossa, ela é concedida como um dom. Ou seja, o nosso processo de escolha, quebrado pelo pecado, ele é renovado para que minimamente eu possa escolher dar o primeiro passo, que é acreditar, porque eu ouvi Deus com uma promessa. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus faz a promessa primeiro, para depois pedir que eu acredite. Primeiro ele paga o preço, para depois me dizer: agora você pode acreditar. Ou seja, ele não chega para mim e diz: eu vou pagar o preço. Ele não chegou para Adão e Eva e falou: eu vou pagar o preço. Ele chegou para Adão e Eva dizendo: eu já paguei o preço. Gênesis 3,15. Porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás qualquer. A promessa vem antes do resultado do pecado, para que eu possa acreditar. Por isso é graça. E por isso eu não posso me gloriar de que eu tinha a competência para ser salvo, que é o que a gente leu nos textos dessa semana. A salvação é pela fé para que ninguém se glorie. Naquilo que eu posso me gloriar, eu devo fazê-lo. Ou seja, no que eu posso me gloriar? Na esperança da glória de Deus, nas tribulações que agora eu sofro por ser filho de Deus. Posso me gloriar naquilo que Deus fez, não naquilo que eu fiz. Posso me gloriar no tamanho da graça e não no tamanho da competência. Bom, maravilha. Aqui a gente fecha o desenho da fé. Mas tem uma pergunta que persiste. Uma vez que fomos salvos pela fé, como é que a gente vai viver daqui para frente? E aqui tem um ponto importantíssimo na história. A fé é o ponto de partida do processo, não o ponto de chegada. Eu acho que o último texto importante da gente lembrar quando olha o papel da fé na aliança é olhar qual é o papel das obras na aliança, porque ela também tem um papel. Se a gente olhar o desenho bíblico, a fé não elimina a justiça. A fé permite que eu adentre a justiça com confiança. Portanto, qual é o papel das obras? No texto de Tiago, que a gente também olhou essa semana. Me mostre a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, te mostro a qualidade da minha fé. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo e aceita o presente, não pega o presente, põe na prateleira e deixa guardadinho. Ele pega o presente, ele veste o presente e passa a exercer a fé. Ou seja, aquele que aceita Cristo pratica as obras de Cristo. Aquele que recebeu Cristo no coração vive como Cristo viveu, guarda os seus mandamentos, vive as obras de Cristo. Ou seja, quando a história chegar ao final, a pergunta que vai ser feita lá no final da história, naquilo que é o juízo, lembra, existe uma sequência, a sequência da atividade do Espírito Santo na vida é convence do pecado, me leva à justiça que vem da fé, e eu sou justificado por Cristo, e depois ele me conduz ao juízo. Quando eu chegar diante do juízo, qual é a pergunta que vai ser feita? Você viu algum dos meus pequeninos quando viveu sua tribulação? Você ajudou os meus pequeninos? Você os amou? Ou seja, o juízo
é pelas obras, não pela fé. A salvação é pela fé, para que eu possa chegar diante do juiz e dizer, porque eu fui salvo, vivi a vida que Cristo pediu e pratiquei as obras de Cristo. Qual é a recepção que Deus faz? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Entra e desfruta da eternidade. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, a fé tem um papel importantíssimo no escopo da aliança, mas ela não elimina a justiça dentro da aliança. Pelo contrário, ela coloca a justiça no lugar certo, para que ninguém possa chegar no céu exigindo entrar por competência pessoal. Todos que chegarem no céu vão dizer: obrigado pela salvação e eu cumpri a missão. Portanto, eles não entram no céu porque cumpriram a missão. Eles entram no céu porque foram salvos. Mas eles passam o portão dizendo: sou digno de uma coisa. Qual é a coisa? De ser reconhecido como alguém que seguiu a Cristo. Ou seja, fui um soldado. Daí a dimensão desses dois elementos, né? Quando Paulo termina a sua história de vida, ele termina com um pensamento fantástico. Eu cumpri a meta, corri a corrida que estava faltada para eu correr, concluí a carreira ou o trabalho que era para ser feito. E aí o que ele diz? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí ele vem com uma promessa fantástica, não somente a mim, mas para todo mundo que fizer o mesmo que eu, acreditar nele e cumprir a carreira, essa mesma coroa está disponível. Isso é a fé. Isso é a esperança que vem da fé. O que eu espero é que a gente tenha entendido, primeiro, todo o escopo da aliança e como esse fluxo histórico da aliança vem acompanhando o ser humano desde Adão até hoje. Mas, acima de tudo, que a gente tenha entendido o tamanho do amor de Deus, de ter a paciência de esperar cada um desses detalhes da história, desses seres humanos como nós, que são instáveis, até que a gente desenvolva a experiência e a esperança sólida e não confunde mais. Que essa esperança seja aquilo que nos nutra para irmos para a última parte do estudo desse trimestre, a última lição, fechando todo esse estudo, e a gente entenda que o sonho de Deus, nesse contexto todo, o sonho de Deus para conosco, é um dia poder nos encontrar entregando a vida eterna como prêmio final dessa aliança. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham não só um sábado agradável, mas, acima de tudo, uma continuidade de vida até que essa esperança se cumpra, até que a gente veja face a face a Deus e tudo isso se conclua, que a gente viva a vida do jeito que precisa viver, com a fé necessária da aceitação, mas também com a prática necessária daqueles que se dizem ou que postulam como filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Que essa graça nos ilumine, é o meu desejo para vocês, hoje e até que Cristo venha. Vamos orar? Para a gente concluir. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque essa graça maravilhosa nos alcançou, nos constrangeu a ponto de podermos tomar a decisão de aceitá-lo, mas principalmente te agradecemos porque essa graça não se limitou a um processo inicial, mas ela continua nos fornecendo poder para que vivamos a vida que tu esperas que desempenhemos nesse mundo. Dá, Senhor, que através do cumprimento da missão, mais pessoas possam aceitar o teu evangelho e serem salvas em Cristo Jesus, e principalmente nos dá a força necessária para enfrentarmos os desafios que virão pela frente, e, se possível, que ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso pedido, confiado nos méritos e na graça de Jesus. Amém.